não pensas como Deus, e sim como os homens. Assim Jesus conclui essa repreensão de Pedro. Claro, ele diz: vai para longe de mim, Satanás, não pensas como Deus, e sim como os homens. Então, como é que pensa Deus? Aí tem que fazer essa reflexão. Como é que Deus pensa? Como é que Deus vê as coisas? Então as pessoas olhavam para Jesus e não sabiam quem ele era. Viam que, pelos que eles falavam, que era um homem bom, que era um profeta, que até o Elias, podia ser o Elias, que era um grande profeta. Até João Batista, que também foi um grande profeta. Mas não sabiam quem era ele. E Pedro, nós sabemos, por inspiração, fala aquilo que é certo. Tu és o Messias. De fato, Jesus é o Messias. Mas a compreensão que Pedro tinha estava errada. Não era como Deus. Não era como Deus pensa. Porque quando Jesus começa a falar do sofrimento, quando ele começa a falar de rejeição, que ele vai ser crucificado e vai ser morto, Pedro não entende. Pedro não está pensando como Deus. Então, como é que Deus pensa? Se a gente começar a olhar, porque isso é fundamental até para a gente já introduzir para o nosso rebanhão. Como é que Deus pensa? O que Jesus vem fazer aqui? Por que ele vem para cá? Qual é a missão de Cristo? O que ele vem fazer e por que vem? Como é que Deus vê a humanidade? Como é que Deus olha para nós? Como é que Ele nos pensa? O que Ele deseja para nós? E a gente vai começar a ver, então, que o olhar de Deus, o pensamento de Deus, em relação a toda a humanidade, é um olhar de misericórdia. E só é entendido de uma forma, é algo realmente sobrenatural, que você só entende na fé. Se a gente pensar como os homens, a gente não vai entender. Uma razão que não está iluminada pela fé não entende a cruz, não entende a misericórdia de Deus, não aceita. E nunca vai entender quem é Jesus e não vai conseguir ter um relacionamento, uma comunhão com Jesus. Então é por graça de Deus que nós começamos a mergulhar na intimidade de Deus. É Ele que nos revela quem Ele é. Porque, se lembra até qual era o lema sacerdotal do Padre Ladislau? Os judeus milagres. Mas o que é a cruz para os judeus? Escândalo. O que é a cruz para os pagãos? Louvor. Tanto para os judeus quanto para os pagãos, um é escândalo e outro é loucura. O que falta? Falta iluminação da graça, entendimento da graça de Deus. Mas São Paulo vai dizer, mas para nós, essa cruz Jesus crucificado é o quê? Força de Deus, sinal de salvação, sabedoria de Deus. O que é a fraqueza de Deus, acaba sendo loucura. Então, ali que está a fortaleza. E ali
Porque quando nós entramos no mistério de Jesus crucificado, nós entramos justamente na face de Deus, naquilo que, de fato, como Deus, o que é o amor de Deus em nós, para nós. Você vai entender ali, naquele mistério da cruz. Justamente o que vai fazer, a única palavra que a gente pode usar sobre a cruz é a misericórdia. Que é a única coisa que explica, é a única coisa que dá para entender, esse amor generoso e total que nos justifica, ou seja, que aqueles que são culpados são resgatados. Realmente, somente pela fé, somente pela graça de Deus, em comunhão com Jesus, nós vamos amar a cruz, nós vamos entender quem Ele é, nós vamos entender essa sabedoria de Deus, que é loucura para o mundo, que é escândalo para os judeus, mas que para nós é o centro da nossa fé, para nós é fortaleza, né? Para nós é sinal de pertença à comunidade. Nós somos marcados desde o nosso batismo. Tem até aquela oração, né? Senhor, dentro das vossas chagas, escondei-me. Então, para nós é segurança, para nós é fortaleza, para nós é consolo, é ternura, é amor, e assim por diante. Mas ali está também o pensar de Deus, como Deus pensa, como Deus vê as coisas. Desse amor derramado, né? Desse Jesus que foi crucificado. Que Pedro nesse momento não entendeu, ele foi só entender, no meu entendimento, ele vai entender lá depois que ele fracassou. Porque até a hora do Getsemane, quando Jesus é preso, o que ele faz? Ele pega uma espada. Cara, para defender Jesus, veja que a atitude parece boa, mas não é o pensar de Deus. Jesus repreende e ele diz, olha, guarda essa espada na bainha, porque é a vontade do Pai que está se manifestando ali. É algo maior que a tua espada. Eu não preciso da tua espada. Eu não quero essa espada. Eu quero outra espada. Eu quero a espada da misericórdia. É essa espada que vai transpassar o mal. É essa espada que vai derrotar. É a espada que eu vou carregar. Espada da misericórdia. Para o mundo. E ali Jesus destruiu o mal. Ali todos os verdadeiros inimigos foram derrotados. Pela sua misericórdia. Porque Ele nos amou até o fim. E deu a sua vida como resgate por nós. É uma loucura, se a gente for pensar sem a fé. Mas é ali que Deus derrotou o mal. Ali que ele acabou com os efeitos, né, do pecado original na nossa vida, aquilo que era fechava o céu, quando Ele se deu na cruz por nós. Então a espada que transpassa o mal é a misericórdia divina. É ali quando a gente acolhe essa misericórdia como um caminho de vida. E aí começa a aceitar que Jesus começa a nos modelar a partir desta misericórdia. Dessa da cruz. Não a que a gente imagina, não que nem o Pedro imaginava. Mas uma misericórdia dessa que transborda para o mundo inteiro. Então que a gente possa também nesse rebanhão, né, se deixar transpassar por essa misericórdia, que esse pedido de Jesus, eu quero misericórdia, né, também entre no nosso coração, no nosso ouvido, nos mude, e que a gente também seja esse instrumento de Deus, para que as pessoas também que vierem participar do rebanhão, consigam fazer essa experiência, dessa maravilha, porque São Paulo fala, né, é uma coisa que supera o nosso entendimento, dessa misericórdia de Deus. Que aqueles que vierem no rebanhão, sintam essa misericórdia, a força da misericórdia divina.
que sejam também transpassados pela misericórdia de Deus e saiam transformados, e saiam renovados, e saiam daqui nascendo de novo, que nasçam de novo, porque só a partir dessa acolhida da misericórdia de Deus na nossa vida que a gente nasce de novo. Ali a gente faz a experiência de ser amado incondicionalmente, e a partir dessa acolhida desse amor, a gente nasce de novo. E começa a ver diferente, começa a estar em mais comunhão com Deus, começa já a olhar a realidade não como os homens apenas, não apenas com a nossa natureza decaída, não nós com as nossas fraquezas, mas agora com algo diferente, com a graça, né, com esse amor dentro de nós, com essa iluminação da fé. A gente vai olhar a realidade já com muito mais amor, a mudar o nosso pensar e o nosso agir. Então agradecemos a Jesus esse texto, a sua palavra hoje, que ela também possa ser esse alimento para o nosso coração, para a nossa vida, já nessa preparação também, claro, para a nossa vida, mas também nessa missão, essa grande missão que Deus nos dá, que é esse rebanhão. Então vamos fazer um breve momento de silêncio, acolhendo no nosso coração a palavra do Senhor.